Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Hamilton César e estamos na nossa série Caminhando pela Palavra, uma jornada incrível pela Bíblia. Mas eu quero louvar o Senhor Jesus por sua presença aqui no nosso canal. Tem sido uma bênção, não é verdade? E se de fato é, você pode dar um like aí ao término do nosso episódio. Você pode se inscrever, mesmo apertar o sininho para receber as novidades que sempre está tendo aqui no canal. Também você pode fazer um comentário sobre o que você tem aprendido no nosso canal, que eu sei que é de Deus para a sua vida, para fundamento na obra do Senhor Jesus. Também, se você puder, você pode nos ajudar a espalhar essa palavra. Se você entende que ela é especial e tem te ajudado, compartilhe com mais alguém. Mande o link para alguém, chame pessoas para participar do nosso canal, ok? Bênção demais, que Deus te abençoe por estar conosco. Deixa eu lhe falar, no episódio anterior nós falamos muito sobre o reino, né? A representação do reino, que é através da autoridade delegada. Falamos dos governos, né? No governo, a queda do governo, que o homem caiu da queda do governo divino para a queda do autogoverno, governo da consciência. No governo da consciência ele tem uma queda ainda mais profunda ainda, e aí Deus, vendo que não funciona, estabelece então essa autoridade delegada. Noé foi a primeira autoridade delegada, que é uma forma de Deus manter a autoridade até sobre um controle, sobre preservação, com essas formas de governo que foi Deus em preservando. O homem vai caindo, se tornando danificado, malignificado, e o Senhor vai enviando a ele maneiras para que ele mantenha-se preservado. Descobrimos que a autoridade delegada, que o governo do Senhor na terra é para preservar a humanidade. Ainda que toda a humanidade não seja salva, toda ela tem sido preservada. E nesse preservar da humanidade, Deus ainda tem escolhido os seus para salvação e para reino. Isso é incrível e maravilhoso. Nos episódios anteriores você pode aprender muita coisa. Nós estudamos de Gênesis, estamos indo aqui no capítulo 11 já, do capítulo 1 ao 11, nós estamos estudando. Aprendemos que o homem tem 4 quedas. Do capítulo 3 até o capítulo 11, 8 capítulos e meio são destinados para revelar as 4 quedas que o homem vai. O homem vai caindo de uma queda para outra, você vai ver uma série aí, nós chamamos de um abismo chama outro abismo, e quando você vai estudando essas coisas, você vai percebendo que de verdade é muito sério a queda de um homem. Um abismo chama outro abismo, revela a situação. Você pode continuar no nosso canal e depois você pode ver nos vídeos anteriores essa série de estudos, em nome de Cristo, como eu tenho trabalhado para ser um canal de Deus, não apenas para levar informação, dogma, conhecimento, mas o falar de Deus. Para cada episódio, queremos uma aplicação espiritual para a nossa vida. Vimos como o Gênesis ele é tão atual, tão tremendo para a vida daqueles que seguem o Senhor e andam com Deus, que buscam a face do Senhor Deus. Abra o seu coração para isso. Vamos descobrir a aprendizagem. Nós vamos começar agora, mesmo no capítulo 11. Nos outros episódios aqui, trabalhamos também o capítulo 11 com vários pontos, mas continuaremos agora mais intrinsecamente, assim, bem profundamente e bem intimamente, vamos falar sobre Babel. Então, essa série intitula-se Babel, a Torre e Rebelião. Esses episódios agora, dentro da série Caminhando pela Palavra, dentro do livro de Gênesis, capítulo 11, Babel, Torre e Rebelião. E a gente está titulando O Máximo da Maldade no Homem. Em Gênesis 11 nós vamos encontrar isso. Veja só, nesse momento, depois da autoridade delegada, nós descobrimos que a autoridade delegada ela foi corrompida, instigada por Satanás, promoveu todas as quedas, temos como fonte direta Satanás. E Satanás, em cada vez que ele vai levando o homem para uma queda, ele vai tendo um domínio maior. Esse é o processo do livro de Gênesis, você vai descobrindo que o homem vai se tornando pior. Mas chega no momento que o máximo da maldade no homem já está em manifestação. A autoridade delegada, o diabo entra nela e manipula, faz seu jogo de interesse, sua tentação, e então a queda e o gênero humano, de novo, já está rompendo com o Senhor. E esse é um dos problemas mais sérios. Veja, sob o total controle de Satanás, o homem, no máximo da maldade, colabora com o pai da rebelião, Satanás. Sobre total controle. Satanás ele vai fazendo o homem cair. O homem não usa seu espírito, o homem usa muito a sua alma em cair, deixa o governo da consciência, cai
desse governo e então entrega-se completamente a Satanás. E agora, sob total controle de Satanás, o homem ainda colabora com algo terrível, com o pai da rebelião. E nós vamos descobrir isso aí. Então veja só. O homem estava sujeito a Deus, nos episódios anteriores você descobriu isso. O homem estava sujeito a Deus, mas esse homem cai ao pegar algo afora de Deus e por dentro de si. Adão faz isso ao comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então ele vai para o governo da consciência. E no governo da consciência, ele vai agora sendo governado por essa consciência, mas sabemos que Caim, ele rompeu com o governo da consciência quando mata seu irmão, ainda mente a Deus e não tem vergonha, não se arrepende disso. A consciência realmente não funciona. Daí a descendência de Caim vai explorando toda a terra, todo o gênero humano, toda a raça criada de Adão, é sentenciada em Gênesis 6, e nós vemos isso, se tornou totalmente sem forma. Por isso que Deus estabelece a autoridade delegada, que é Noé, o primeiro, mas seguindo isso à frente, mais 6 capítulos à frente, ou 5, nós temos Gênesis 11, onde nós encontramos todo o gênero humano. Depois de Noé, eles estão aqui para fazer uma corrupção terrível, para trazer algo terrível, que é o nível mais máximo da maldade no homem, que é essa rebelião. Então, a rebelião da raça humana e começa justamente nesse momento em que a autoridade delegada, estabelecida, posicionada por Deus, ela vai sendo, o diabo manipula essa autoridade, ele vai movendo com essa, e a concupiscência, a carne do homem está num nível tão grande que o homem, depois de cair tanto, ele se rebela coletivamente contra Deus. Instado pelo diabo, tentado pelo diabo, o homem vai poderosamente se rebelar contra o seu Criador. Vamos conhecer um pouco da base dessa rebelião? Veja, a base da rebelião, a disputa dela é que nessa batalha do rebelde contra Deus, fica uma discussão de autoridade, para saber quem tem o direito e a autoridade sobre o cosmos. Eu separei algo interessante aqui para falar sobre cosmos, porque a primeira pessoa a citar foi um filósofo chamado Pitágoras, e ele disse isso ao utilizar o termo cosmo para dar referência ao universo, querendo referir apenas ao firmamento de estrelas. Eu achei melhor. Com o passar do tempo, foi muito amplo essa palavra cosmos, ela foi dada até como o universo inteiro. Olha, eu não acredito que a rebelião esteja no universo inteiro, porque quando estava nos céus do Senhor, o Senhor ordenou que Miguel lançasse a serpente para fora. Então é o cosmos mesmo, da região das estrelas, onde o inimigo teve espaço para estar. É ali que o Senhor, então, começa a tratar, começa a questionar essa autoridade. E nesse ambiente, é do cosmos, nessa região das estrelas e do planeta Terra, que a autoridade de Deus, o nome de Deus tem sido questionado. O diabo tem tentado manter o nome de Deus apagado, longe, distante. E a gente vai saber isso justamente em Mateus 6,10, na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina a fazer. Ele fala no versículo 10 sobre venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim como é feito aí no céu, seja feita aqui na terra. Então no céu já não havia uma rebelião, mas aqui na terra e no céu da terra, no cosmos, então há uma batalha. E o diabo, já como tinha sido expulsado dos céus do Senhor, ele está no cosmos da terra, ele está nesse firmamento, querendo manter o nome do Senhor apagado e distante. E após o dilúvio, ele vai checar a autoridade delegada, ele vem questionar essa autoridade, ele vem manipular, e por causa do homem muito na carne, porque ele sai do espírito, deixa muito a sua alma latente ali, atuando, e então ele vai, por fim, estar no nível de concupiscência, no nível de carne. E Satanás, quanto mais o homem nesse nível de carne, mais não é nem porta. É portão escancarado para o domínio das trevas. E essa era que edifica a Babel é uma era também complexa. Deus tinha eliminado aquela primeira era, aquela primeira geração pré-diluviana, porque deram muito lugar a Satanás. Mas Deus dando mais uma chance, o homem consegue ir de novo manipulado pelo diabo, dar de novo lugar ao demônio, numa forma de rebelião coletiva, e isso para nessa grande disputa em saber quem é o direito e quem é a autoridade no universo, chamado cosmos, né? Nesse firmamento. O diabo quer ter o direito à legalidade, ele quer gerar esse confronto contra o Senhor e o nosso Deus. Deus espera que eu e você, que nós como igreja, absolvamos toda a mensagem dele, do reino dele, da vida dele, para que como igreja possamos fazer com que o pai da rebelião,
com o rebelde, maligno e Satanás, seja totalmente eliminado da face da terra. E essa é uma obra que Deus aguarda da igreja. Estamos estudando o livro de Gênesis para aprender a atualizar, contextualizar com muita autoridade os nossos dias. Foi Jesus que disse que nos últimos dias, próximo à vinda dele, aquela geração estaria como, sabe, a era pré-diluviana, como na época, nos dias de Noé. Tem até uns episódios aqui falando como nos dias de Noé. Você pode ir lá, que aí eu evito estar gastando muito tempo voltando lá, e você pode crescer aqui no nosso canal pegando isso. Então veja só, a rebelião da raça humana contra o direito e a autoridade de Deus. Esse era o aspecto dessa queda, sabe? Esse é o processo da rebelião, é desautorizar o Senhor, é checar o direito legal de Deus e a autoridade de Deus. Onde há uma rebelião, toda a autoridade está sendo checada com essa base. Uma rebelião contra as coisas de Deus e contra Deus é diretamente contra Deus. Lembra de Saulo de Tarso, que saiu perseguindo a igreja? E então Jesus, ao apresentar para ele, disse assim, ó, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ora, irmãos, Saulo perseguia a igreja, perseguia os crentes em Jesus. Mas Jesus fala, por que me persegue? Porque ao perseguir a obra de Deus, ao rebeliar na obra de Deus, acha que está rebeliando contra quem? E contra o quê? Ora, as bolas, está aí revelado para nós esse princípio e precisamos ter essa situação. Então tá. A segunda queda, esse quadro o segundo aspecto da queda na rebelião, a raça humana inteira, ela se levanta contra Deus. Veja só, toda a raça humana foi incitada contra Deus, tendo instigada a rebelião para declarar que não se importava com o direito ou com a autoridade de Deus. Esse é o princípio aí da Torre de Babel, que muitas vezes não se entende. Não é verdade? Foi feita uma torre, ali havia uma independência, ali havia uma declaração clara, veemente, dizendo, eu não me importo com Deus, com os interesses de Deus, nada queremos de Deus. Queremos seguir nossa vida fora de Deus. E você vai ver que essa Babel, ela é uma semente para a grande Babilônia, que está em Apocalipse 18, 19. A grande Babilônia é lá que ela vai ser representação da noiva de Satanás. Aqui Satanás quer também uma noiva para ele. Oh my God! Irmãos, é o terror. Sabe, temos que estar com o nosso coração ligado. Toda vez que é uma rebelião, é o diabo querendo tirar, sabe, um povo para ele. O rebelde forma um povo para Deus, pois ele é pai da rebeldia, pai da rebelião. Então, veja só, a segunda queda, então, na primeira queda, nós vamos nos lembrar que Deus não tirou, na primeira queda, nós vamos lembrar que o homem não usou o seu espírito. Nós falamos isso nas séries anteriores aqui. O homem não usou o seu espírito. Toda a raça humana foi excitada, tendo sido instigada à rebelião para declarar que não se importava com o direito ou com a autoridade de Deus. É isso que está declarado em uma rebelião. Babel era a independência contra Deus, era declarar, eu não me importo com Deus, com o direito de Deus, com a autoridade de Deus, não queremos Deus, não edificaremos com Deus, queremos edificar, ter a nossa própria história, é romper com Deus mesmo. E preste atenção, não era um tempo em que as pessoas não sabiam que Deus existia. Esse tipo de rebelião é a consciência clara de que há um Deus, mas eu não quero nada com ele. Você parou para pensar sobre isso? A edificação da Torre de Babel é isso aí. E então, vamos voltar um pouco para a gente lembrar na nossa série aqui, nos outros episódios você vai aprender coisa demais, porque está interligado, sabe? A nossa série ela vai pegando capítulo por capítulo, ponto por ponto, princípio, e vai dando uma visão incrível para que você cresça mais. Então, vamos lembrar, remember que na primeira queda, o homem não usou o seu espírito. Já falamos que o homem ele é formado por Deus em um espírito, alma e um corpo. Essa tricotomia humana, dizemos assim, como é usado na teologia, na linguagem, para estudar isso. O homem é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Então Paulo fala em Tessalônica dizendo, olha, que Deus santifique em tudo, o vosso espírito, vossa alma e o vosso corpo, seja santificado no Senhor. Então o Espírito é onde Deus habita. Sabemos isso para Romanos capítulo 1, versículo 9. Paulo fala, Deus é quem sirvo no meu espírito. Então Deus habita no espírito, quer transbordar para a alma e então atingir o corpo. Porque na queda, essas coisas foram rompidas. A primeira queda foi porque o homem não usou o seu espírito. Ele não foi na sua cobertura espiritual máxima, que era o Senhor que estava em seu espírito. Depois, o homem... na segunda queda, o homem, então,
agiu apenas pela alma, caso de Caim. Caim é aquela geração muito almática, só a alma, sentido, é o que ele sente, é o que está ali, a alma, governo da alma. E é por isso que Caim acabou gerando o que foi. Ele deu seguimento à queda após os seus pais não usar o espírito para discernir a serpente, a conversa da serpente e voltar-se para Deus. Agora é Caim, que usando a sua alma quer entregar coisas boas e excelentes ao Senhor, mas é da alma. A alma não discerne as coisas boas do Senhor. Deus só recebe aquilo que vem diretamente do espírito do homem, não da alma. A alma pode preparar coisas boas. Você pode até ver que na oferta de Caim tinha coisa boa, mas não era o bom que Deus almejava, porque procedia da sua alma. E a terceira queda, o homem vai andar segundo a carne. Andar segundo a carne é os ditames da carne. Se Deus não aceitou o melhor da carne sendo oferecido para ele, o melhor da alma, como é que o homem vai oferecer alguma coisa que preste estando na carne? Ora, Paulo já adverte, quem está na carne não pode agradar a Deus. Eita, se não agrada a Deus, agrada o quê? Entende esse princípio? A carne se torna uma porta. Eu já falei que a carne é o palácio de Satanás. Ou nós estamos no espírito e fechamos a moradia para Satanás, ou se estamos na carne, estamos criando um barracão, uma casa aconchegante, temos que tomar cuidado para não ter até um palácio, um big de um palácio para Satanás. Se a carne, a concupiscência da carne é o palácio de Satanás. Nem Herodes e ninguém, nem Nabucodonosor teve um palácio tão suntuoso quanto Satanás. Quando o ser humano está muito na carne, esse é o palácio dele. Vamos estar lendo. Então, em primeiro lugar, o homem negligencia o seu espírito. Em segundo, ele vai agir pela alma. E em terceiro, ele vai viver e andar segundo a carne. Assim, desde a época de Gênesis 6, o homem tornou-se carne. Gênesis 6:3. Nós aprendemos isso no Senhor. O homem andou na carne, e esse foi o problema para isso. Ele foi julgado. Gênesis 6 é o julgamento daquela geração que andou na carne. E a queda, a Bíblia diz, torna-se, a quarta queda, é o homem tornando-se, levantando-se coletivamente em rebelião contra Deus. Veja, os princípios, aquilo que nós falamos, do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 11, 8 capítulos e meio, nós encontramos as 4 quedas do ser humano. Ele vai caindo de nível, se tornando pior. E quando a gente acha que ficou pior, que ele está na geração pré-diluviana e que Deus passa o dilúvio para encerrar, o Senhor com misericórdia ainda salva Noé, mais 8, através da arca, que representa Cristo. E então, quando Noé sai, Deus delega uma autoridade, uma nova função, um homem sendo governado por outro homem, o início do governo humano. Mas mesmo nesse governo humano, o diabo incita o homem e ele vai por uma queda ainda pior. Ele não vem melhorando de lá para cá, por mais que o Senhor vem trabalhando para recuperá-lo. Misericórdia, compaixão e vida de Deus, amados. Como é que tem pessoas que dizem, o Deus do Velho Testamento é muito duro, é muito mau. A carne é má. De Gênesis a Apocalipse, Deus nunca foi ruim, Deus nunca foi mau. Não é a essência de Deus. Nunca é. Você acha que a lei é má? A lei ela é boa, má somos nós, que não fazemos nada. A lei é de Deus, pertence ao Senhor. É claro que ela não salva-nos, porque nós somos adoecidos e maus. A lei nos condena, mas Deus é tão poderoso que Ele deu a lei para mostrar a maldade da nossa carne, da nossa natureza, para que possamos correr para Cristo, nossa salvação. É nesse ponto que entra o grande amor de Deus. Então, se você ouviu alguém dizer que o Deus do Velho Testamento era um Deus carrasco, nem sabe quem é esse Deus, porque o Deus do Velho Testamento é o Pai de nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse, Ele me enviou para buscar o perdido. Como é que Ele é mau? Falta entendimento de verdade da palavra. Então, todo ser foi estimulado por Satanás a rebelar-se contra Deus. Vamos pela experiência de vida? Veja só aqui, ó. Muitas vezes negligenciamos o Espírito. Quantas vezes não? Você já teve aquela experiência do Espírito falar com você, comigo, e de repente não dá ouvido ao Espírito? Quantas vezes agimos só pelo sentir da alma? Crente almático, meu Deus, já ouviu falar daquele crente? Meu Deus, tudo é da alma. Meu amigo e meu irmão, quem está na alma é manipulado pelo diabo, porque sentimentos são volúveis, não são estáveis.
Eu tenho que andar em espírito. A minha alma está sob o governo desse espírito. Mas muitas vezes nós negligenciamos o espírito, damos muita vazão à alma. Por isso essa questão de cura interior, marcas, sentimentos, está tudo embolado aí na alma, nessa psique humana. E depois de dar sentido à alma, vamos andar segundo a carne, a concupiscência. E por fim, podemos até rebelar contra Deus e a sua palavra. É neste nível que muitas vezes o pensar, expressar e ter o comportamento que está explícito na frase. Não me importo com Deus, Ele é muito problemático, sou uma pessoa livre, não quero ser incomodado por Deus nenhum. Essa é a declaração de Babel. Essa é a declaração de Babel. Sabe, eles sabiam que Deus existia. Eles lembravam de Deus, que Deus tinha disciplinado, corrigido, julgado e condenado a era passada. Ainda via-se lama nas bordas da natureza, marcas do dilúvio. E eles se rebelaram contra esse Deus, achando que Deus era mau. Deus eliminou-os porque se tornaram satânicos, diabólicos, malignos. Mas desde a época de Adão ali, nós temos um desafio muito grande, que é a herança, né? Fugimos para não sermos tratados de forma que Deus deseja, que na verdade é resgatar e não matar. Se o homem se arrepende, ele tem a porta em Deus. O genuíno e verdadeiro arrependimento traz a presença do Senhor e ele é um dom de Deus, arrependimento. Às vezes não usamos o nosso espírito, às vezes andamos segundo a alma. Muitas vezes, piores ainda, comportamos-nos segundo a carne. Então veja só, quando estamos na carne, a instigação e a sugestão de Satanás é bem-vinda. Toda pessoa na carne não pode resistir a Satanás, porque a instigação e a sugestão dele é um convite precioso, parece lindo, bom, para a gente que está em espírito, fala, meu Deus, mas quantas vezes na carne as ofertas e as sugestões do maligno, ainda contra Deus, maquiavélico, né, Satanás, no seu engano, parecia algo bom, mas era morte. Edificar Babel em nosso ser ainda, após andar como salvos em Cristo, esse é o ideal de Satanás. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa em Deus, você está me ouvindo, assistindo aqui agora, saiba disso. A intenção do diabo, mesmo no meio do povo do Senhor, é fazer em nosso ser que nós venhamos edificar torres, edificar Babel, edificar sentimentos, pensamentos egocêntricos, isoladores, sabe? Eu sou, eu não preciso, eu acho, eu faço, não tenho um coração ensinável, não tenho um coração de aprendizado, humilde. Vinde aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração, já disse o nosso Senhor Jesus. Um servo de Deus, se não tomar cuidado, ele é secretário de Satanás. E na carne vai permitir que Satanás edifique uma Babel, uma torre aí para isso. Esse é o trabalho de Satanás para edificar novamente Babel em nosso ser. Toda vez que a gente diz, não me importo com Deus, isso quer dizer que você pretende construir uma cidade, uma torre. Toda vez que você não se importa com Deus ou com as coisas de Deus, a torre de Babel começa a ser edificada. Uau! Deus te tirou das trevas para quê, meu amado? Ele quer que você edifique a igreja dele. Fomos salvos e agora somos parte do corpo de Cristo, parte da família de Deus, parte da casa de Deus. E eu preciso ser o edificador com a casa de Deus. Mas se eu estou apenas à beira da casa, à margem da obra de Deus, porventura não estarei eu sendo instigado com Satanás para construir uma Babel? Uma torre própria, onde essa torre é uma declaração de que não preciso de Deus. Isso pode ser veladamente vista ou muitas vezes sutilmente. Mas para aquele que anda no espírito, ele consegue discernir essas armadilhas e sai fora para não ser julgado com os demais. Então veja só, é rebelião. A rebelião que provém da instigação de Satanás. Isso é o que Deus quer curar nossas vidas. Da rebelião, da edificação de torre. Daquilo que fala do meu eu, do meu ser próprio apenas. Muitas vezes a Bíblia diz, olha, amai-vos uns aos outros. Nós temos um livro escrito, uns aos outros. Então, honrai uns aos outros, orai uns pelos outros, honrai, e aí vai todo o processo. Porque o evangelho é uns aos outros. Sabe, eu não posso ser isolado, fechado.
Eu não posso ver a obra de Deus e dizer, mas eu estou ocupado, não. Eu e você já fomos tirados dessa Babel. Eu e você já fomos libertos dessa rebelião. Agora servimos o Senhor. E agora aqui dentro da casa do Pai, servindo o Senhor, devemos ter um cuidado para que Satanás não instigue nossa alma, para que a gente possa rebelar contra Deus e querer edificar de novo uma Babel. Babel é confusão, é não falar a mesma língua. Deixa eu lhe falar, você congrega em uma igreja, tem uma visão espiritual no Senhor. Você fala a mesma linguagem? Ou você está dentro da igreja e só confronta, não soma nem nada, só divide? Que o Senhor te guarde. Espero que não. Espero que você seja o que Deus determinou para você. Uma bênção, um abençoador e um vencedor. Eu sou o pastor Hamilton e tenho estado com você esses dias. Tem sido muito bom. Quero de novo agradecer por você estar aqui no canal e por você também ser um evangelista do Senhor. Vamos edificar a obra? Vamos levar a semente? Compartilhe esse link. Chame mais pessoas para participar conosco aqui do nosso canal, se essa série tem sido bênção. E também, se tem sido bênção, dá aquele like aí, faz aquele comentário, se inscreva e eu quero te abençoar mais em nome do Senhor Jesus. Querido, até a próxima, se Deus quiser.